Olá, amigos! Ao olhar para as estatísticas do Fundo Monetário Internacional, excluindo o pequeno país de Luxemburgo, a Irlanda é o país mais rico da Europa, com um PIB por poder de compra de 89.383 dólares. Por que eles são tão ricos? Vamos descobrir qual é a verdade por trás, certo? Em 1922, após suportar guerras e tensões, a Irlanda tornou-se independente da Grã-Bretanha. Naquela época, o país era muito pobre, com mais de 90% da população trabalhando na agricultura. Seus principais produtos de exportação eram leite e carne bovina, vendidos principalmente para o Reino Unido. No geral, sua economia está atrás de outros países europeus. Na década de 1930, a grande recessão ocorreu em todo o mundo, e a demanda fez com que a maioria dos países com mercados livres sofresse pesadas perdas. Apenas países comunistas como a União Soviética e a China com economias fechadas têm crescido de forma constante. O líder irlandês Edmund Valera viu os pontos fortes e fracos das economias capitalista e comunista. Por isso, ele selecionou ideias consideradas boas para serem aplicadas em seu país. Em primeiro lugar, a Irlanda nacionalizou os setores econômicos, ao mesmo tempo que proibiu o comércio exterior e as atividades de investimento, e impôs altos impostos sobre os produtos importados. Essas histórias eles aprendem de países comunistas com economia de subsistência. Em segundo lugar, a Irlanda promoveu a industrialização em massa em muitas indústrias para se modernizar como os países ocidentais. No entanto, todas essas políticas são ineficazes. Porque para fazer um país se industrializar rapidamente é preciso ter os recursos necessários para construir fábricas, comprar máquinas, construir portos ou edifícios modernos. Ainda mais importante é ter carvão ou minério de ferro, recursos necessários para a indústria pesada. Mas a Irlanda era tão pobre naquela época, todos os recursos eram escassos, então o processo de industrialização falhou rapidamente. Além disso, a nacionalização da economia faz com que as pessoas se sintam menos livres e menos propensas a se desenvolver em comparação com outros países europeus ricos. Portanto, muitas pessoas deixaram o país, junto com a fome anterior que fez com que a população da Irlanda caísse de 8 milhões para 4 milhões em 1950. Foi também por causa das dificuldades do país que a Irlanda declarou neutralidade na Segunda Guerra Mundial para que sua vizinha Grã-Bretanha lutasse sozinha. Em 1957, a Irlanda decidiu mudar sua economia para o capitalismo. Eles se abriram para o comércio internacional, permitindo o investimento estrangeiro. Reduzir as empresas estatais e promover fortemente a educação domiciliar. Graças a isso, a economia do país se recuperou e se desenvolveu gradativamente. Em 1973, a Irlanda aderiu à Comunidade Econômica Europeia, a antecessora da atual UE. Porém, logo depois, ocorreu a crise global do petróleo, fazendo com que os preços do petróleo disparassem. O gasto do governo supera o orçamento e deve arrecadar uma taxa média de 50% sobre o salário de cada cidadão. A economia da Irlanda continua em dificuldades. Muitos lugares tiveram quedas de energia e 20% de desemprego na década de 1980. O país foi apelidado de o doente da Europa. Não resignados a recuar, os políticos irlandeses se reuniram para discutir e apresentar uma ideia inovadora chamada de Estratégia Tallaght. Eles reduzem ou isentam impostos para muitas indústrias para atrair investimento estrangeiro e apoiar ativamente a economia privada. Ao mesmo tempo em que aumenta a participação das mulheres na força de trabalho. Tudo isso, juntamente com as décadas de pesados investimentos em educação que se seguiram, mudou drasticamente a Irlanda. Eles fazem a transição de uma economia agrícola para uma economia do conhecimento. De meados da década de 1990 a 2000, a economia da Irlanda cresceu a uma taxa de 9 a 10% ao ano e foi apelidada de Tigre Celta. Muitas empresas privadas com bilhões de dólares por ano em receitas se ramificaram por toda a Europa. A Irlanda supera de longe os países que antes se denegriam como um sujeito doente. Eles se tornaram um dos países mais ricos do mundo. Exceto por 5 anos afetados pela crise econômica global, a Irlanda tem uma taxa de crescimento anual do PIB bastante estável. Uma das principais razões para o crescimento veio da política de baixa tributação ou isenção de impostos na década de 80. Isso atraiu a atenção de empresas multinacionais e corporações com milhares de funcionários, incluindo Google, Facebook,
Microsoft, Samsung, Intel, Apple, IBM, Oracle, Cisco, Tencent. Na verdade, outros países europeus como a Macedônia, Hungria e Bulgária têm melhores incentivos fiscais do que a Irlanda. No entanto, as grandes corporações não os escolhem, porque na Irlanda, além de impostos atraentes, também há uma infraestrutura muito boa. As relações comerciais internacionais prosperam e muitos trabalhadores são altamente qualificados. São as empresas estrangeiras que contribuíram em grande parte para o crescimento do PIB da Irlanda. Resumo: graças ao investimento inicial no desenvolvimento da educação, mais o Estado irlandês aplicou habilmente as políticas de promoção econômica, fazendo da Irlanda o maior PIB per capita da Europa. Os vídeos vêm aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Tchau e nos vemos novamente.